Se você tem 20 e poucos anos, 23, 24 anos e é candidato a jogar uma Olimpíada, tem um histórico familiar de atletas na tua família, você ser taxado de dopado, de atleta que usa de substância ilegal para melhorar a performance, isso é uma vergonha. Nesta edição do Via Legal, você vai conhecer a história de um jogador de vôlei de praia que foi indenizado depois de receber o exame antidoping alterado. E ainda, a polêmica sobre a liberação do uso da chamada pílula do câncer. Quando o medicamento não é de alto custo e a pessoa comprova que já realizou vários exames e utilizou dos medicamentos disponíveis no mercado, mesmo que ele não esteja numa lista do SUS, a jurisprudência orienta a que se conceda pelo princípio da dignidade da pessoa humana, pelo direito à vida, pelo direito a uma melhor qualidade de vida também. Mas nem todo mundo conseguiu na justiça o fornecimento da medicação, porque os testes de eficácia e efeitos colaterais em humanos ainda não foram concluídos. O programa fala também do caso da filha de um ex-servidor público que entrou na justiça para ter direito à pensão vitalícia, mesmo depois de ter sido casada. Por lei, apenas as mulheres solteiras podem receber o benefício. Tudo isso e muito mais agora no Via Legal. Quantas vezes você já viu um superatleta ser desclassificado de uma prova depois de ser flagrado no exame antidoping? Anderson Silva, Daiane dos Santos e Rebeca Guzmão, por exemplo, já passaram por isso e sofreram para reconquistar a imagem no meio do esporte. Agora, imagine ser acusado de doping injustamente. Isso aconteceu com um jogador de vôlei de praia do Rio de Janeiro. O único laboratório do Brasil que realiza o exame para detectar as substâncias proibidas errou o resultado e deixou a carreira do atleta por um fio. Depois de provar nos tribunais que o laboratório estava mesmo errado, o jogador foi indenizado. Os detalhes agora com o repórter Adeilton Oliveira. Quanto mais perto dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, maior é a movimentação para que tudo saia como planejado. Assim como o volume de obras, a expectativa dos moradores também é grande. Que o diga Bebeto de Freitas, comandante da famosa geração de prata do vôlei masculino em 1984. O que a comunidade esportiva brasileira espera é que a Olimpíada possa ser um marco definitivo para o entendimento do governo, principalmente, do que o esporte, como o esporte é importante, não somente pela integração social que pode acontecer, mas pelas oportunidades de trabalho, pelas oportunidades de novos mercados, que muita gente, muito jovem, que hoje com dificuldade, enfim, de trabalho, de um monte de coisa, o esporte com certeza é uma saída social para isso. Mas para fazer bonito não basta construir instalações olímpicas. É necessário garantir um outro tipo de estrutura que o grande público não vê, mas que é fundamental para as competições. Estamos falando de laboratórios especializados em identificar substâncias proibidas usadas para melhorar o rendimento. Por isso, todos os atletas estão sujeitos a exames antidoping. O gerente-geral de juventude do Comitê Olímpico do Brasil explica que o doping é uma preocupação constante. Além de as pessoas perceberem só que o alto rendimento será o seu benefício, é entender o que acontece depois. Depois que ele deixa da prática esportiva, os benefícios deixam de existir, os resultados, vamos dizer, temporários, mas existe um dano permanente ao seu corpo. No Brasil, o único laboratório autorizado a fazer o controle de dopagem é este, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando ele ainda se chamava Ladetec, foi envolvido numa polêmica que terminou nos tribunais. Em fevereiro de 2011, a análise da urina de Pedro Solberg, atleta do vôlei de praia, acusou a presença de um esteroide e, por isso, ele foi suspenso. Só depois de 6 meses, quando já tinha perdido parceiro de quadra e vários torneios, uma nova análise feita na Alemanha
paga pela família do atleta apontou que os laudos do laboratório estavam errados. A Agência Mundial Antidoping chegou a suspender o Ladetec, mas para a família do jogador, essa punição não era suficiente. O laboratório foi, então, denunciado à Justiça Federal. Se você tem 20 e poucos anos, 23, 24 anos e é candidato a jogar uma Olimpíada, tem um histórico familiar de atletas na tua família, você ser taxado de dopado, de atleta que usa de substância ilegal para melhorar a performance, isso é uma vergonha. Uma série de laudos e documentos mostrou que o erro pode ter acontecido na coleta e no transporte da amostra. O Ladetec alegou que só é responsável pelo material depois que ele chega ao laboratório. Mas, para a Justiça, a instituição tem o dever de afastar qualquer possibilidade de contaminação, do começo ao fim do procedimento. O atleta irá receber R$100 mil de indenização por danos morais e à imagem. O laboratório ainda foi condenado a ressarcir os 90 mil gastos pela família de Pedro para fazer os exames na Europa. Durante o processo judicial, o novo Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem foi inaugurado. R$110 milhões foram investidos em obras e outros 30 milhões em equipamentos. Em maio de 2015, a Agência Mundial Antidopagem voltou a reconhecer o antigo Ladetec como unidade de referência. O secretário nacional de Esportes de Alto Rendimento promete: durante os Jogos Olímpicos no Brasil, todos os procedimentos serão seguidos à risca. Não tem mais nada a ver o laboratório novo com aquele laboratório, né? Aquele laboratório era de uma, vamos dizer assim, de uma pré-história do controle de dopagem brasileiro. Você tinha as instalações adaptadas na UFRJ. Hoje você tem um prédio totalmente dedicado a isso, você tem todos os equipamentos novos, especializados nos diversos exames que precisam ser feitos. Então a gente acha que o trabalho está bem feito e que a gente vai ter aí como assegurar bem a qualidade do controle de dopagem nos Jogos. Você confere a relação das substâncias proibidas por lei para atletas no site da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. O endereço é abcd.gov.br. Do que você seria capaz para ter uns dias a mais de vida? Pacientes com câncer, que muitas vezes recebem uma sentença de morte no consultório médico, veem esperança até mesmo em medicamentos que não foram testados em humanos. Estamos falando da pílula do câncer. A falta de testes científicos que comprovam a eficácia da substância levou a discussão aos tribunais. Por outro lado, o impasse pode ter chegado ao fim com a sanção do projeto de lei que regulamenta a distribuição do remédio. Na luta pela vida, seu Celito já passou por vários obstáculos. Eu estou na luta como se, para mim, essa doença nem existe, né? Eu tô lutando contra ela como se nada tivesse, né? Aos 65 anos, ele trava uma batalha contra um câncer maligno no pulmão direito. Eu caminhava um pouco, sentia falta de ar, eu achava isso estranho, né? Eu falei pro meu irmão, olha, cara, eu tô com, sei lá, eu acho que eu tô com alguma coisa no pulmão, vou ter que procurar um médico, eu disse, né? Aí eu fui onde eu procurei um médico, meu médico da cidade, e daí ele... Não, vamos fazer um raio-x do pulmão dele. Aí, quando ele viu o raio-x, ele disse, não, eu acho que você teve uma pontada mal curada. E daí ficou uma sequela, ele disse, né? Daí vamos aprofundar, eles vão fazer uma tomografia. Mas daí ele mandou fazer uma tomografia, fizemos, aí apareceu um tumor, né? Mesmo depois de fazer diversos tratamentos, os exames apontam que o tumor continua em estágio avançado. Está avançando porque eu sinto mais falta de ar agora. Quando eu caminho um pouquinho, cada vez me ataca mais. Na tentativa de reduzir a progressão da doença, seu Celito recorreu à Justiça Federal e entrou com uma ação contra a União e a Universidade de São Paulo para ter acesso à chamada pílula do câncer.
A substância, que era produzida e distribuída pela USP até 2014, foi recomendada pelos médicos dele como alternativa de combate ao tumor. O argumento utilizado no caso dele foi que o médico que acompanha ele prescreveu a medicação. E muito embora essa substância não seja registrada pela Anvisa, né? No caso dele, como tem uma prescrição médica, não há entendimento que não há necessidade de haver registro na Anvisa dessa substância, né? Após analisar os atestados médicos, esse juiz federal atendeu o pedido e determinou em caráter liminar o fornecimento da fosfoetanolamina. Quando o medicamento não é de alto custo e a pessoa comprova que já realizou vários exames e utilizou dos medicamentos disponíveis no mercado, mesmo que ele não esteja numa lista do SUS, a jurisprudência orienta a que se conceda pelo princípio da dignidade da pessoa humana, pelo direito à vida, pelo direito a uma melhor qualidade de vida também. Isso ficou bem provado nos autos, que é uma pessoa idosa que vem fazendo um tratamento ao longo dos anos, que utilizou todos os medicamentos para tentar combater o câncer e nenhum desses medicamentos, infelizmente, se comprovou eficaz. Mas nem todos que recorrem à justiça têm acesso à pílula. Recentemente, um grupo de 5 pacientes teve o pedido de fornecimento do composto negado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em abril desse ano, a USP fechou o laboratório onde era feita a produção do remédio. A universidade alega que o teste com a substância não foi feito em cobaias humanas. Até onde eu sei, essa droga não recebeu esse tipo de estudo, tem alguma experiência em animal, tem alguns pacientes que ficaram ótimos, assim como nós temos pacientes que ficam ótimos, estão tomando nada, estão tomando placebo. Então nós não podemos dizer que isso aí é bom, nós não somos contra. Só assim, a gente precisa fazer isso com muita responsabilidade. O tema tem gerado muita discussão. No centro da polêmica está o fato de ninguém saber ao certo se o composto funciona ou não. Até a própria USP pediu para o Supremo Tribunal Federal suspender a distribuição do medicamento, porque poderia colocar em risco a vida dos pacientes, já que a pílula ainda não passou por todos os testes exigidos pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, autorizou o fornecimento da substância até o fim dos estoques. Já no Congresso Nacional, foi aprovado um projeto de lei que autoriza pacientes com câncer a usarem a fosfoetanolamina, mesmo antes da validação do tratamento pela Anvisa. Mas para começar a valer, a regra dependia da sanção da presidente Dilma Rousseff, que aprovou o projeto. Essa era a última esperança de seu celito para conseguir curar o câncer. E mesmo sem a comprovação da eficácia do remédio, ele ainda acredita que a tentativa é válida. Eu sinto muita fé, né, e acho que eu vou sair dessa. Eu sempre dizia para as pessoas que me perguntavam, como é que tu tá? Olha, eu tô com uma doença brava, mas eu vou sair dessa, né? Eu tenho muita fé. E ainda falando sobre saúde, mas agora a discussão é sobre a dificuldade na distribuição de remédios pela rede pública. Mesmo quando o medicamento está previsto na lista do SUS, não há uma certeza do fornecimento, principalmente quando se trata de uma disfunção rara, como a púrpura, uma doença autoimune pouco conhecida que pode levar à morte. Relembre a história da moradora de Recife que lutou na justiça para conseguir o remédio específico que trata esse problema. A púrpura é uma doença rara que geralmente atinge mulheres jovens e age de forma silenciosa. O sintoma mais comum é o sangramento provocado a partir de ferimentos simples. É uma doença do sistema imunológico, onde você tem uma diminuição do nível de uns componentes do sistema imune da gente, chamado plaquetas. Essa plaqueta é muito importante para a coagulação. Então, quando essas plaquetas caem, a pessoa tem tendência a fazer sangramento e sangra na pele, aparecendo os pontinhos, que comumente se chama de púrpura, né? A doença pode se manifestar de várias formas. No caso dessa mulher, que preferiu não se identificar, os sintomas foram agressivos e as consequências graves. Você chega um ponto que o corpo não aguenta, a cabeça não aguenta. Eu ficava isolada num quarto de hospital e não podia entrar ninguém. Então chega um momento que realmente você não quer mais.
Esse médico foi o responsável pelos 7 meses de tratamento. Uma luta difícil em que a paciente ficou entre a vida e a morte. Ela fez o tratamento mais importante, que é chamado plasmaférese, quando basicamente troca o sangue, o plasma da pessoa. Além disso, usou outra droga chamada rituximab e na fase que levou a um controle da doença. Só que precisava consolidar, ou seja, manter a doença fora de atividade. E aí foi onde entrou o micofenolato. O nome completo do remédio é micofenonato de mofetila e a caixa custa, em média, R$1.000. A paciente deveria usar o produto por pelo menos 1 ano, mas a recomendação médica esbarrou nas restrições da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O remédio até faz parte da lista do SUS, mas só é liberado para o tratamento de pessoas que fizeram transplantes de rim ou fígado. E como não era o caso, o fornecimento foi negado. Aqui ela apresentou exames, laudos médicos e aqui dentro da Defensoria Pública da União ela ainda passou por uma perícia interna que comprovou a necessidade de utilização do medicamento. Depois das negativas do SUS, a solução encontrada foi procurar a Justiça Federal. E a iniciativa deu certo. Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 5ª Região determinaram que a União e o Estado de Pernambuco fornecessem o medicamento de acordo com a indicação médica. As regras de pensão por morte para familiares de servidores públicos sofreram várias alterações nos últimos anos. Até a década de 80, por exemplo, filhas de servidores com mais de 21 anos, solteiras e que não ocupassem cargos públicos, tinham direito à pensão vitalícia. Mas ainda hoje, apesar da lei já ter sido reformulada, algumas pessoas tentam receber o benefício. No caso que você vai ver agora, a autora do processo tentou até mudar o estado civil só para voltar a receber a pensão do pai. Paulo ainda era criança quando perdeu o pai. Eu perdi meu pai, eu tinha 11 anos de idade e assim, foi claro que um momento muito triste, né? Porque eu estava naquela fase que o pai é o herói, né? Então assim, meu pai era tudo, né, para mim. Há 14 anos, vítima de um câncer, o servidor público Antônio Querino Santos deixou a esposa e 2 filhos ainda pequenos. Para a mulher de Antônio, a dificuldade foi ainda maior. Ao mesmo tempo em que ela precisava lidar com o impacto emocional, foi preciso planejar a vida financeira. A remuneração do servidor público era a única fonte de renda da família naquela época. A minha mãe, ela não trabalhava, ela nunca trabalhou assim, então a gente só vivia desse dinheiro, né? Eu, com 11 anos, não tinha como trabalhar. O meu irmão, com 16, ainda estava cursando o ensino médio. Paulo conta que ele e o irmão receberam até os 21 anos uma pensão pela morte do pai, dinheiro fundamental para a sobrevivência da família. Esse valor, eu diria que ele foi essencial nas nossas vidas, né? Sem ele, teria sido, eu diria que passaríamos até necessidade. Foi essencial na minha vida, na minha formação, os cursos que eu fiz, tudo que eu fiz na minha vida sempre foi graças a essa pensão que a gente recebeu. De acordo com a legislação em vigor, os filhos de servidores públicos federais, homens ou mulheres, têm direito à pensão no caso de morte dos responsáveis até completarem 21 anos de idade, ou por toda a vida se forem inválidos. Mas nem sempre a regra foi essa. Até a década de 1980, as filhas com mais de 21 anos e solteiras que não ocupassem cargos públicos poderiam receber a pensão por toda a vida. Com a Constituição de 1988, a idade para o recebimento da pensão das mulheres passou a ser equiparada à dos homens, ou seja, até os 21 anos. Apesar da mudança na legislação, nos casos de pensão por morte, a regra que deve ser aplicada é a que estava em vigor na época do falecimento do genitor. Com isso, quem já tinha direito ao benefício antes da alteração da lei vai continuar recebendo a pensão. Foi com base nesse entendimento que a filha de um ex-servidor público morto em 1968 resolveu procurar a justiça para mudar o estado civil de divorciada para solteira após o fim do casamento dela. Dessa forma, a mulher voltaria a receber a pensão. No Tribunal Regional Federal da 1ª Região, os desembargadores negaram o pedido. Entenderam que a mulher não tem mais esse direito. Analisou-se a legislação vigente em 1968. E essa legislação permitia que a filha solteira
usufruísse do benefício de pensão por morte. No entanto, ela deixou de ser solteira ao casar. E o fato de se divorciar não retornou não deu a ela a situação jurídica de solteira. E com isso, ela não faz jus ao benefício de pensão por morte. Além dos filhos, cônjuges e companheiros do servidor público federal ou segurado da Previdência Social também têm direito à pensão por morte. Mas atenção, as regras mudaram em 2015. Para a concessão do benefício, o trabalhador deve ter contribuído por pelo menos 18 meses. Também foram criadas tabelas para determinar quanto tempo cada beneficiário pode receber a pensão. A garantia de dinheiro por toda a vida só no caso de dependentes com mais de 44 anos de idade, como explica o especialista em direito previdenciário. Essa tabela, por exemplo, diz que a partir dos 44 anos, seja no caso, o regime geral, seja no outro, o direito será vitalício. A pessoa terá direito para todo sempre. E antes, ela parametriza. Ambas começam com 21 anos, dando direito apenas a 3 anos. Lucineide sabe bem o quanto a pensão pode ajudar uma família numa fase tão difícil. Quando perdeu o marido há 15 anos, ela trabalhava como autônoma, não tinha renda fixa e pôde contar com um benefício para manter a casa. É importante a pensão, é uma segurança para a família. Outro caso curioso que envolve pensão pós-morte foi julgado no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Você vai rever agora a história de um homem que mantinha 2 famílias ao mesmo tempo e depois de morrer, teve também a pensão igualmente dividida. O casamento de Maria de Fátima e José Manuel nunca foi um conto de fadas. Depois de 7 anos de união, o marido começou um outro relacionamento e em pouco tempo tinha uma segunda família. Dona Maria foi abandonada com os 2 filhos. Ele pediu a separação. Aí eu falei, tudo bem, né? Mas continuamos a ser bons amigos. Apesar da separação, a dona de casa conta que ajudou o ex-companheiro durante os últimos dias de vida no hospital. José Manuel morreu por conta do alcoolismo. Eu que cuidava de tudo dele, a roupa era eu que cuidava. Quando ele passava mal, quem estava ao lado dele era eu. Com a morte de José, 2 famílias ficaram desamparadas. No caso da segunda esposa, com quem ele teve também 2 filhos, a ajuda financeira veio da pensão por morte, concedida pelo INSS. Quando soube que havia ficado de fora, Maria de Fátima procurou a justiça e pediu a divisão do benefício. Eu vou nadar, morrer na praia? Aí eu falei, não é justo isso. Só que pelas regras do INSS, apenas cônjuge ou companheiro, filhos menores de 21 anos ou inválidos têm direito à pensão. E como no Brasil a bigamia é proibida por lei, Joaquim não poderia ter 2 uniões estáveis ao mesmo tempo. Por essa lógica, uma das mulheres não teria direito ao benefício. Mas esta advogada explica que a norma pode ser interpretada de um jeito um pouco diferente. No direito previdenciário, por exemplo, existem casos em que uma concubina pode dividir uma pensão por morte com a esposa, se ficar comprovado no processo que o segurado que morreu sustentava, elas eram ambas dependentes materialmente dele. Então, existem casos em que a justiça divide a pensão por morte entre uma esposa e uma concubina. Provas, testemunhas, filhos, fotos e bens em comum. Tudo pode ser usado para comprovar a união estável. Maria de Fátima reuniu os documentos e conseguiu convencer o juiz que o relacionamento com o ex-marido continuou, mesmo depois da separação. A autora tinha provas, demonstrando domicílio em comum, que teve filhos junto, com ele, que acompanhava ele no final. Ele estava doente, estava com um problema grave de saúde, que ela, assim como a outra companheira, também acompanhava ele no hospital, que estava prestando assistência para ele.
que ele também pagava as contas, tanto da casa onde uma morava, quanto da casa que a outra morava, acabou restando comprovado que, de fato, as duas eram esposas dele mesmo. Diante das provas, da situação de desamparo de Maria de Fátima e também do caráter inusitado do caso, o juiz decidiu dividir a pensão entre as duas mulheres. A gente não está aqui estimulando a bigamia, evidentemente, mas o que a gente está enxergando é uma família que foi constituída de fato, o fato que essa pessoa viveu lá na casa com ela durante vários anos e agora ela fica à mercê. Ela tem a necessidade financeira que sempre foi suprida por esse marido e que agora ela tem o direito à pensão pela morte dele, né? Pela própria lógica do benefício. Quer saber em quais situações você tem direito à pensão por morte? É só acessar o site da Previdência e clicar na aba Serviços do INSS. O programa fica por aqui, mas na semana que vem eu volto com mais histórias decididas pela Justiça Federal. Siga a gente também nas redes sociais. Até mais, tchau!